Paz do Senhor Jesus, igreja, que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado na minha vida e na tua vida, que a gente possa, em nome de Jesus, nessa noite, buscar, clamar a presença do nosso Deus, que possamos, em nome de Jesus, ser usados pelo Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus, eu e você possamos receber dessa paz que o mundo não oferece, mas que a gente tem clamado, que a gente tem buscado dia após dia. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos clamar por esse Deus tão maravilhoso, que tem sido misericordioso com a minha vida e com a tua vida. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, clamamos ao Senhor, meu Deus, por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado força, tem nos dado coragem, tem nos dado, meu Deus, paz, mesmo em meio, meu Deus, à guerra, mesmo em meio, meu Deus, a tribulações, mas o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido justo, o Senhor tem sido verdadeiro. Abençoe, meu Deus, cada vida, meu Deus, cada pessoa que irá, meu Deus, ouvir essa palavra, meu Deus, nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, possa alcançar, meu Deus, cada coração, cada vida, cada família, meu Deus, cada pessoa. Abençoe, meu Deus, poderosamente, meu Deus, aonde essa palavra, meu Deus, chegar, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa trazer, meu Deus, transformação, ó Pai, que o Senhor possa trazer cura e libertação. Abençoe, meu Deus, cada um, meu Deus, dessa igreja, papai, dando a eles, meu Deus, força, meu Deus, dando a eles coragem, meu Pai, que nenhum, meu Deus, venha a desistir, ó Deus, mas que em Ti, meu Deus, possamos encontrar, meu Deus, força, meu Deus, que em Ti, meu Deus, possamos encontrar paz, que em Ti, meu Deus, possamos encontrar, meu Deus, a nossa salvação, ó Pai, porque verdadeiramente, meu Deus, o Senhor é a nossa salvação. Te agradecemos, louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 22. E diz assim a palavra do Senhor: esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Irmãos, Deus, quando Ele usa de suas misericórdias para com a minha vida e para com a tua vida, perceba que na palavra de Deus ela está no plural, ela fala sobre misericórdias, porque são muitas misericórdias. Para cada área da minha vida e da tua vida, para cada situação da minha vida e da tua vida, Deus ele se utiliza de um tipo de misericórdia para com a minha vida e para com a tua vida. Aquilo que eu e você estamos precisando, Deus ele tem misericórdia da minha vida e da tua vida. Nesses tempos de tribulação, nesses tempos de angústia, Deus ele tem tido misericórdia da minha vida e da tua vida. E o interessante, irmãos, que esse livro de Lamentações, o próprio nome já diz, né, Lamentações de Jeremias, que Jeremias ele está se lamentando pelo cativeiro de Israel por conta do rei Nabucodonosor. E você sabe muito bem da história, né, que Israel é tomada, é aprisionada pelo rei Nabucodonosor. Então, irmãos, Jeremias ele vai fazer suas lamentações pelo povo de Jerusalém, ele vai fazer lamentações pelo povo de Israel, ele vai se lamentar por aquele povo. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que mesmo o povo estando preso, estando atribulado, estando sobre o jugo daquele rei cruel, aí Jeremias vai e escreve aqui dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E o que é que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que mesmo a pessoa estando na pior da sua situação, que mesmo, irmãos, a pessoa estando
passando por tudo isso que nós estamos passando, mas mesmo assim as misericórdias do Senhor têm se renovado na minha vida e na tua vida. Não importa, irmãos, a situação, se nós estamos bem, se nós estamos mal, se nós estamos de barriga cheia, se nós estamos com fome, se nós estamos vestidos ou se nós estamos nus, mas mesmo assim as misericórdias de Deus têm se renovado na minha vida e na tua vida. Pode acreditar nisso, porque é o próprio Deus que fala comigo e contigo nessa noite. É a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Então, irmãos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, as misericórdias do Senhor assim têm se renovado na minha vida e na tua vida. Elas não têm deixado de vir. Mesmo, irmãos, a gente passando por tudo isso, ainda assim, Deus ele tem sido misericordioso para comigo e para contigo. Não é, irmãos, a situação, mas é aquilo que Deus prometeu. E Ele prometeu que a cada dia, que a cada manhã, que a cada novo amanhecer, as misericórdias dele seriam renovadas sobre a minha vida, sobre a tua vida, na minha família e na tua família. Então, irmãos, não importa o tamanho do deserto, importa, irmãos, é que o Senhor tem sido misericordioso comigo e contigo. E continuando aqui no versículo 23, ele diz: renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ainda, irmãos, que o homem ele seja infiel, ainda que o homem, irmãos, ele seja cruel, perverso, mas mesmo assim, irmãos, a fidelidade do Senhor, ela dura de geração após geração. Ela tem alcançado a minha vida e tem alcançado a tua vida. E Jeremias, irmãos, ele tinha todos os motivos para se reclamar de Deus. Ele tinha todos os motivos, irmãos, para querer colocar culpa em Deus. Ele tinha todos os motivos, irmãos, para querer colocar, irmãos, isso que o povo estava passando na responsabilidade de Deus. Mas não é bem assim que a palavra de Deus diz. Eu vou adiantar aqui para o versículo 39, que diz assim: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Irmãos, se a gente devesse abrir a boca, irmãos, para nos queixar de alguma coisa, deveríamos nos queixar dos nossos próprios pecados, porque são muitos. Deveríamos, irmãos, levantar a nossa voz e lamentar pelos nossos próprios pecados. E lamentar, irmãos, por muitas vezes tomarmos decisões precipitadas, por muitas vezes, irmãos, fazer algo que desagrada ao nosso Deus, que fere os princípios da palavra de Deus. Foi isso, irmãos, que Jeremias quis dizer. E tudo isso, irmãos, que esse povo estava passando aqui, foi por conta da desobediência, foi por conta, irmãos, do pecado, foi por conta, irmãos, de não ouvirem a palavra de Deus, porque os profetas foram enviados, os pregadores foram enviados, a palavra de Deus foi pregada, mas mesmo assim, irmãos, o povo caiu em cativeiro, caiu nas mãos do inimigo, caiu nas mãos, irmãos, desse rei. E eu te digo com toda certeza, irmãos, é muito melhor nós cairmos nas mãos de Deus, do que nós cairmos nas mãos do inimigo. Porque, irmãos, Deus ele é misericordioso, mas Satanás ele não tem misericórdia de ninguém. Porque a palavra de Deus, irmãos, diz que Deus corrige ao filho que ama. Então, irmãos, Deus, quando Ele faz algo na minha vida e na tua vida, Ele está nos corrigindo, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos moldando. Assim, irmãos, como a pessoa que trabalha com ouro, ela vai colocar o ouro no fogo para purificar. Assim Deus ele faz com a minha vida e com a tua vida. Ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos lava de todo o pecado. Ele nos tira de todo o lamaçal de pecado, de toda a imundícia.
É isso que o nosso Deus faz, porque as suas misericórdias têm se renovado na minha vida e têm se renovado na tua vida. Já o inimigo não, irmãos, ele não tem misericórdia de ninguém. Se a pessoa, irmãos, acha que Deus, irmãos, muitas pessoas acham que Deus é cruel, que Deus permite que tudo isso aconteça. Que Deus permite, irmãos, que aconteça isso e que aconteça aquilo outro. Mas pior seria se nós estivéssemos nas mãos do diabo, se nós estivéssemos nas mãos do inimigo, porque a palavra de Deus diz que ele é como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Na primeira oportunidade, irmãos, que ele tiver, ele pode tragar a minha vida e dar a tua vida. Mas não, irmãos, a missão de Deus para com a minha vida e para com a tua vida é que a gente chegue, irmãos, ao arrependimento. E depois, irmãos, do arrependimento, uma mudança de vida, uma transformação de vida. Ainda que a gente tenha que passar pelo deserto, ainda que a gente tenha que passar, irmãos, por provas, por lutas, mas mesmo assim, irmãos, a gente pode confiar nessa palavra quando ela diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus, irmãos, é um Deus de paz, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus fiel, e aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida, irmãos, é maior do que tudo aquilo que a gente possa imaginar. Então, irmãos, a decisão primordial para a minha vida e para com a tua vida está, irmãos, na minha decisão e na tua decisão. Porque Deus, irmãos, Ele já tomou a decisão de me salvar e de te salvar. Mas nós, irmãos, devemos fazer a nossa parte, nós devemos, irmãos, buscar em Deus, nós devemos, irmãos, confiar em Deus. Então, irmãos, Deus, Ele está lá, Ele tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio, que é a escolha, irmãos, de tomarmos qualquer que seja a decisão das nossas vidas. Então, irmãos, muita coisa que a gente toma, decisões que a gente toma na nossa vida, irão influenciar, irmãos, na nossa salvação, irá influenciar, irmãos, por toda a nossa vida, mas principalmente, irmãos, trazendo para o lado espiritual, irá influenciar, irmãos, na minha entrada no céu e na tua entrada do céu. Mas nós devemos confiar nessa palavra, que diz que o Senhor é misericordioso. Então, irmãos, não se atemorize, não atribule o seu coração, mas creia nessa promessa, creia nessa palavra, porque ela é fiel para com a minha vida e para com a tua vida. E o 25 ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Irmãos, nós temos o péssimo costume de duvidar de Deus. Ainda que a gente diga que Deus está no controle, ainda que a gente diga, irmãos, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, ainda, irmãos, que a gente saiba que Deus, Ele conhece o meu pensamento e o teu pensamento, ainda, irmãos, que a gente saiba que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for permitido por Deus, ainda, irmãos, que a gente saiba que nem uma folha seca cai de uma árvore se não for permitido por Deus, mas muitas das vezes, irmãos, a gente acha melhor nos reclamarmos, a gente acha melhor, irmãos, deixar de esperar no Senhor. E vamos enfrentar as lutas com a nossa, querer enfrentar as batalhas com a nossa própria força. Mas a palavra de Deus diz que é melhor nós esperarmos em silêncio. Quando a palavra de Deus diz, irmãos, que a gente deve esperar em silêncio, ela está falando, irmãos, que em vez de nós murmurarmos, nós devemos buscar em Deus. Porque a gente pode buscar em Deus, irmãos, até em pensamentos. A gente não precisa, irmãos, abrir a nossa boca para falar com Deus, mas apenas no pensamento a gente pode elevar os nossos pensamentos a Deus e Ele vai me ouvir e vai te ouvir. Não é, irmãos, a gente abrir a nossa boca
e achar, irmãos, que Deus esqueceu de nós, que as misericórdias dele esqueceu a minha vida e a tua vida. Não. É saber, irmãos, que existe um Deus todo-poderoso, que a gente acredite ou não, que a gente confie ou não, ainda assim Ele vai ter o controle de todas as coisas na palma da sua mão. E o versículo 27 diz: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Irmãos, Jeremias, ele tinha todos os motivos, irmãos, para escrever isso aqui. Porque ele viu, irmãos, aquele povo todo sendo escravizado. Ele viu, irmãos, aquele povo todo sendo aprisionado por aquele rei. Então, irmãos, a esperança de Jeremias, se ela não estivesse firmada no Senhor, se ela não estivesse posta no Senhor, irmãos, ele teria desistido de tudo naquele momento. Se você for ler, irmãos, no livro de Jeremias, Jeremias ele vai interceder pelo povo 3 vezes em seguida. E Deus, irmãos, ele não ouve a intercessão de Jeremias. Porque Deus sabia, irmãos, que era necessário o povo passar por aquilo tudo. Deus sabia, irmãos, que o povo tinha que passar por aquilo. Mas mesmo assim, irmãos, Deus ele não abandonou o povo. E Ele não me abandonou e não te abandonou. Mas é no deserto, irmãos, que Deus está mais contigo. É na hora da prova, irmãos, que Deus ele está mais e mais perto da minha vida e da tua vida. Ele está comigo e contigo, irmãos, em toda e qualquer situação. Ele não me abandonou e não te abandonou. Mas Ele, irmãos, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As suas misericórdias, irmãos, não têm fim, mas elas se renovam de manhã após manhã. E o versículo 31 ele diz: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Vou repetir o versículo 32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Você já deve ter ouvido falar de alguém e a pessoa diz: fulano de tal é misericordioso demais, ela é uma pessoa muito boa. Ainda, irmãos, que a pessoa seja, como diz lá no livro de Coríntios, ainda que ela venda tudo o que tem, ainda, irmãos, que ela dê toda a sua riqueza para os pobres, sem amor, irmãos, isso ali nada adiantaria. Junto com as misericórdias de Deus, irmãos, que diz a palavra aqui, que é grande, que é imensa, tem o amor de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. As misericórdias de Deus, irmãos, ela anda lado a lado com o amor de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Além de Deus ser misericordioso, irmãos, Ele também é um Pai de amor, Ele é um Deus de amor. Ele usa, irmãos, de misericórdia, sabe por quê? Porque Ele me ama e porque Ele te ama. O mundo, irmãos, alguém pode usar de misericórdia para com alguém sem o amor. Mas Deus não, irmãos, Ele é fiel, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Então, irmãos, quando Deus ele exerce a sua misericórdia sobre a minha vida e sobre a tua vida, ao mesmo tempo, irmãos, o amor de Deus está sendo derramado na minha vida e na tua vida. Então, irmãos, eu e você temos esse atributo de Deus sendo derramado na minha vida e na tua vida, manhã após manhã. Amanhã você vai acordar e você vai dizer: as misericórdias de Deus se renovaram na minha vida. Porque, irmãos, enquanto a vida,
há esperança. E mesmo, irmãos, para Deus, mesmo depois da morte, ainda há esperança, porque Jesus ele diz que é a ressurreição e a vida. Ele tem poder, irmãos, para me salvar e para te salvar. Só que a minha decisão e a tua decisão tem que ser antes de Jesus voltar ou antes, irmãos, da nossa partida, porque nós sabemos que todos os dias vamos partir dessa terra. Mas nós devemos, irmãos, partir daqui com a certeza, com a convicção que nós vamos morar com o Pai das misericórdias, com aquele, irmãos, que tem zelado pela minha vida e pela tua vida, com aquele que tem guardado a minha alma e a tua alma. E o versículo 33 ele diz: porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Tudo aquilo, irmãos, que acontece, tudo aquilo, irmãos, que vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, é permitido por Deus, tem que passar por Deus, tem que passar, irmãos, tem que passar pelo Altíssimo. Nada dessa terra, irmãos, acontece por acaso, se não for permitido por Deus. Nada, irmãos, acontece por acaso, se não for o Pai, irmãos, quem determine, se não for Deus, irmãos, quem determine. Mas é coisa ruim, mas mesmo assim, irmãos, tem que haver a permissão de Deus, porque, irmãos, Deus, ele sabe de todas as coisas, e não compete a mim nem a você querer questionar com Deus. Mas só a gente, irmãos, deve confiar e saber, irmãos, que Deus, ele pode todas as coisas, ele faz o que ele quiser porque ele é Deus. E o versículo 40 ele diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos matastes. De nuvens te encobristes, para não passe a nossa oração. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, e a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramam torrentes de água, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são os meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram-me pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, e não disse: estou perdido. Da mais profunda cova, o Senhor, invoquei o teu nome. Ouvistes a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: não temas. Assim, irmãos, como Deus ele disse para Jeremias: não temas. Ele disse para mim e para você nessa noite: não temas, mas crê somente, porque as minhas misericórdias são sobre a minha vida e sobre a tua vida. As misericórdias do Senhor, irmãos, têm alcançado a tua família, têm alcançado, irmãos, toda a tua casa, porque Ele é fiel. E continuando diz: pleiteastes, Senhor, a causa da minha alma, remistes a minha vida, vistes, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa, vistes a sua vingança toda.
todos os seus pensamentos contra mim, ouvistes as suas afrontas, Senhor. Todos os seus pensamentos contra mim, as acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção. Tu lhe darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhe darás cegueira de coração. A tua maldição imporá sobre eles. Na tua ira os perseguirá, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Amém, igreja? Irmão, Jeremias, ele passou por várias tribulações, como ele mesmo descreveu aqui. Por conta, irmãos, do cativeiro de Israel. Por conta, irmãos, do pecado do povo. Por conta, irmãos, de tanta injustiça. Por conta, irmãos, das pessoas não ouvirem a voz de Deus. Por conta de tudo isso, irmãos, é que muitas vezes há o sofrimento. Mas assim, irmãos, como o sofrimento vem, a provação também vem. Assim, irmãos, como vem as coisas ruins, mas também vem o escape sobre a minha vida e sobre a tua vida. E o escape da minha vida e da tua vida, irmãos, se chama Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, irmãos, não há o que temer. Não há, irmãos, o que desconfiar, mas apenas crer, irmãos, e saber que Deus ele tem sido misericordioso com a minha vida e com a tua vida. E isso, irmãos, quer dizer que poderia estar pior do que o que está, mas só não está porque Deus ele tem renovado as suas misericórdias. Imagina, irmãos, se nesse dia, o dia de hoje, o dia que se chama hoje, se as misericórdias de Deus não tivessem sido renovadas sobre a minha vida e sobre a tua vida, estaríamos perdidos, estaríamos, irmãos, entregues nas mãos de Satanás. Mas Deus, irmãos, prova o seu cuidado na minha vida e na tua vida. E se você quer saber do cuidado de Deus, se você quer saber, irmãos, o quanto Deus é fiel, está tudo escrito aqui na sua palavra. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, a gente vai saber quem é esse Deus a quem nós servimos e a quem nós buscamos. Então, irmãos, que você possa receber essa palavra, que você possa refletir nela e saber que Deus ele tem renovado as suas misericórdias na minha vida e na tua vida. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus agradecendo pela sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor, meu Deus, abençoe poderosamente a vida da tua igreja, do teu povo. Derrama, meu Deus, as tuas bênçãos sem medidas na vida de cada um deles. Eu vos abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E assim seja. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos.